Tava tarde, o fantasma que vive no teu quarto, que você sempre pensou que não aprovava de você se relacionar com outra pessoa, não te impediu de me deixar chegar perto do seu ponto doce, pegando pelo colar das suas meias de joelho. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Obrigado a Lisa por pedir Arctic Monkeys com Knee Socks, né? Essa é uma banda que é muito requisitada no canal. Eu faço um vídeo deles, sempre aparece alguém pedindo mais vídeo deles, então vamos atender aos pedidos. E o curioso é que é uma banda que eu não conheço nada, não domino muito sobre o assunto, né? Sobre a carreira deles. Como eu sempre falo, eles nasceram lá no revival do rock dos anos 2000 e eu acho aí muito válido eles terem feito isso e fazerem parte desse grande movimento que segurou a longevidade do rock por mais algum tempo, mas não é uma banda que eu escute, assim. Mas o que eu aprendi sobre eles é que as letras são bem poéticas, assim. Então, ao contrário de muitas bandas que eu gosto, né? Acho que no último vídeo que eu fiz sobre hard rock, eu disse: olha, as letras de hard rock são as mais bobas possíveis, assim. Geralmente não tem um conteúdo muito poético, não tem um conteúdo muito profundo, né? É só duplo sentido e um refrão que fica na cabeça. Essa é a essência do hard rock. O Arctic Monkeys é o contrário, assim. É umas músicas mais cadenciadas, tem umas que tem embalo, claro, mas são músicas que a letra, ela tá aí na parte mais frontal do trabalho, assim. Isso é interessante. Não é todo artista que faz isso. Não é todo artista que se preocupa em mostrar a poesia como uma das grandes características do trabalho. Então aí, como eu falei, se opõe ao hard rock, porque geralmente é a guitarra, o riff, o vocal e a melodia que se destacam. O Arctic Monkeys também tem isso. Tem uns riffs de guitarra, né? Claro, no seu estilo, não tem nada a ver com hard rock, mas tem esse lado de que a poesia também é o carro-chefe da banda. Isso é muito interessante, né? Então vamos falar da música de hoje, Taste the Pain, não, Taste the Pain eu acabei de traduzir. Hoje a gente vai falar de Knee Socks. Vamos lá então, né? Será que essa vai ser mais uma letra enigmática sobre relacionamentos? Provavelmente, né? Eu acho que a maioria das letras que eu traduzi do Arctic Monkeys é sempre isso, assim, né? Tem esse tom, assim, de tu não saber muito bem o desenrolar da história, assim, né? Sempre fica algo meio enigmático. E eu não duvido que essa aqui vai ser diferente. Duvido que vai ser uma letra direta que a gente sabe exatamente o que tá acontecendo. Sempre vai ter uma coisinha para deixar o ouvinte pensando, e isso é a marca de um grande compositor, é a marca de um grande poeta, né? Vamos lá pro verso 1. You got the lights on in the afternoon and nights that are drawn out long and you're kissing to cut through the gloom with a cough drop colored tongue. Olha só, vamos lá. Você tem as luzes acesas no entardecer, né, no afternoon. And the nights are drawn out too long. E as noites, elas levam muito tempo, né? Elas decorrem, elas percorrem, elas duram tempo demais, né? Ou seja, elas passam da hora. Então essa pessoa pode estar se divertindo bastante durante as noites, né? And you're kissing to cut through the gloom with a cough drop colored tongue, né? E você está beijando para cortar através da depressão, né? O gloom é essa ideia de ficar cabisbaixo, a ideia de ter algo no ar que te faz não se sentir bem, né? Tem uma frase no inglês que é o doom and gloom, né? Então, ou seja, o doom é a ideia da perdição, a ideia de um final, a ideia de algo, de uma catástrofe, e o gloom é essa ideia da sombra, né? De um dia nublado, de algo que te faça ficar deprimido, né? Então, você tá beijando para conseguir disfarçar aí ou não prestar atenção nessa coisa que te deprime with a cough drop colored tongue, né? Então, com a língua está colorida por causa de um drops para tosse, né? Então, clássica aí, né? Eu não sei que bala que eles têm ou qual seria o remédio lá que eles usam que muda a cor da língua, mas, né? A língua dela tá colorida. E é muito interessante isso, assim, né? Como ele gosta, é um lado, claro, pro fã de Arctic Monkeys isso aí pode até parecer básico, assim, mas pra mim que tô analisando de fora, assim, eu acho muito interessante como em todas as letras sempre tem essa coisa bem rotineira, bem cotidiana, uns detalhes, assim, que enriquecem a história. É quase que escrever não uma poesia, mas um conto, né? As letras dele têm essa característica de pintar essas figuras mundanas, assim, essas coisas corriqueiras, né? Ela tá beijando para distrair dessa depressão ou de algo que deprime. Tá, isso é clássico, isso é poético, mas a língua dela tá colorida porque ela chupou uma bala, sabe? Então chupar uma bala é uma coisa tão
tão comum, né? Tão casual, mas ele usa isso para enriquecer a história da letra. Bem interessante, né? Bem poético, é uma nova forma de se fazer, de fazer uma poesia, de se fazer uma música, né? Eu que curto hard rock, para mim isso é totalmente novidade, porque não é assim que se escreve um som de hard rock, né? No hard rock ele estaria muito mais interessado no beijo do que na bala que ela usou antes de beijar, né? And you were sitting in a corner with the coats all piled high and I thought you might be mine. E você estava sentada no canto com todos os casacos empilhados, né? Então, ou seja, talvez o casaco dela e o casaco dele, que é o narrador da história, né? And I thought you might be mine, né? E eu pensei que você poderia ser minha, né? Isso é outra coisa que ele usa bastante nas letras, né? Um amor não correspondido. In a small world on an exceptionally rainy Tuesday night in the right place and time, né? Então, em um mundo pequeno, numa excepcionalmente terça-feira à noite que estava chovendo no lugar certo e no tempo certo, no momento certo, né? Interessante, assim, né? Então, não só ela tem esse lado mais depressivo, essa depressão, né? Essa coisa melancólica, talvez, né? O gloom pode ser uma melancolia também, para não ser tão forte a ponto de dizer depressão, né? Mas uma melancolia. E ele pode estar melancólico porque ele não possui ou não conseguiu avançar no lado afetivo dessa moça, né? When the zeros line up on a 24-hour clock, when you know who's calling even though the number is blocked, né? Então, aqui ótima poesia, né? Clock com blocks, então ótima rima. Quando os zeros estão alinhados nas 24 horas do relógio, né? Ou seja, virou a noite. When you know who's calling even though the number is blocked, né? Quando você sabe quem está ligando, apesar do número estar bloqueado, né? Então aí tem alguém tentando voltar para esse relacionamento, ou talvez a mente dela esteja presa num relacionamento passado e ele não consegue adentrar os sentimentos dessa moça. When you walked around your house wearing my sky blue Lacoste and your knee socks. Então, quando você caminhava pela sua casa e você estava usando o meu Lacoste Sky Blue, né? Então, o meu Lacoste, o equivalente a uma camisa polo, Sky Blue, azul cor do céu, and your knee socks, né? E as suas meias que vão até o joelho, né? Em português tem um nome, mas eu esqueci. Mas, então tem essa ideia de ela tá se sentindo confortável, né? Tá usando a roupa dele, com essas meinhas mais que já passam um tom mais sexualizado, e ela tá também mostrando intimidade. Então pode ser isso também, né? Well, you cured my January blues, yeah, you made it alright. I got a feeling I might have lit the very fuse that you were trying not to light. Fantástica rima e poesia. Você curou o meu blues de janeiro, né? Para nós janeiro é verão, mas para eles janeiro é o mês mais frio do inverno. Então aí se as pessoas não têm muito o que fazer, elas ficam presas dentro de casa até se a temperatura estiver muito baixa e se tiver nevasco, algum alerta de neve. Então as pessoas geralmente, né, em janeiro é o período em que elas ficam mais intocadas, né? Então ele estava aí com o blues de janeiro porque ele não conseguia sair para fazer alguma coisa, né? E aí o made it alright. Então você tornou essa situação mais agradável. I got a feeling I might have lit the very fuse that you were trying not to light, né? Então eu tenho um pressentimento que talvez eu tenha acendido o pavio, né? Fuse, se a gente traduzir, é fuzil, mas na verdade é o pavio, a ideia de acender ali o pavio da bomba, né? That you were trying not to light, que você não estava tentando acender, né? Então é bem interessante, assim. Então ele acha que, e a ideia do fuzil não, do pavio, acender, explodir emoções. Então ele não queria, ou ela talvez não queria, ir mais a fundo nos sentimentos que ela tinha por ele, né? E aí ele tem esse pressentimento que talvez ela começou a sentir algo por ele, né? Então ela estava tentando se resguardar, estava tentando não querer se apaixonar, mas ele tem o pressentimento que talvez ele acendeu esse pavio, né? You were a stranger in my phone book, I was acting like I knew, because I had nothing to lose. Então você era uma estranha na minha agenda, né? No meu livro de contatos, né? Phone book, né? Agenda telefônica, mas acho que ninguém tem agenda telefônica hoje em dia, né? Phone book é também aí uma boa escolha de palavras, né? Hoje em dia a gente tem contatos, né? Onde ficam os telefones das pessoas. Mas usando aí um linguajar mais antigo, a agenda telefônica, I was acting like I knew, né? Eu estava fingindo, eu estava atuando, né? Fingindo que eu conhecia, né? Então você era uma estranha na minha agenda que eu pensei ou que eu fingi que conhecia, porque eu não tinha nada a perder. When the winter's in full swing and your dreams just aren't coming true, ain't funny what you do, né? Então, quando o inverno tá a corda toda, né? Full swing é a ideia de... Claro, que é uma gíria do beisebol para eles, né? Full swing é a ideia de dar a tacada, né? Tacada, taco. Isso é beisebol é com taco, né? Swing, né? A ideia de dar a tacada, ou a raquetada, ou a paulada, que seja, com toda a força. Então, mas para nós é a corda toda, né? Então, a todo vapor para nós. Mas então, quando o inverno está a todo vapor e os seus sonhos não estão se realizando, ain't funny what you do, né? Não é engraçado as coisas que você vai fazer, né? Então, talvez aí ele se envolveu com ela justamente porque ele estava entediado com o inverno.
The late afternoon, the ghost in your room that you always thought didn't approve of your knocking boots. Never stopped you letting me get hold of the sweet spot by the scruff of your knee socks. Olha só, aqui a gente tem muita história em apenas um pedaço do som. Vamos lá. The late afternoon, the ghost in your room. Então já era tarde no final da tarde, né? Então já era tarde depois do final da tarde, né? Ou seja, era tarde. Vamos ser bem redundante. O fantasma no seu quarto que você sempre pensou que não aprovava das suas botas batendo, né? Bater botas para nós é morrer. Em inglês, bater botas, na verdade, é transar, né? Então, o ato sexual é o barulhinho que as botas fazem quando uma bate na outra, né? Então, para nós aqui, uma diferença bem interessante de cultura, né? Mas a ideia de knocking boots em inglês é praticar um ato sexual. Never stopped you letting me get hold of your sit spot. Aí aqui ele confirma isso, né? Então, esse fantasma que você pensava que não aprovava de você aí se relacionar com outra pessoa, nunca me parou. Never stopped you letting me, né? Nunca parou você de me permitir chegar no seu ponto doce, né? O ponto doce eu não preciso traduzir, né? Todo mundo sabe, né? E o YouTube vai me banir se eu traduzir, mas você sabe exatamente o que eu tô falando, né? By the scruff of your knee socks, né? Então, aqui é bom porque rima, mas sweet spot com knee socks, mas vamos lá, porque a frase inteira ela é corrida, né? Então, tava tarde, o fantasma que vive no teu quarto, que você sempre pensou que não aprovava de você se relacionar com outra pessoa, não te impediu de me deixar chegar perto do seu ponto doce, pegando pelo colar das suas meias de joelho, né? O colar das meias de joelho é aquela parte que é mais a entrada, né? Scruff é a ideia de gola, né? Pode ser gola, pode ser colar, pode ser o pescoço, mas é a ideia de a parte de cima da meia. Então, ele pegou ela pelas meias e aí você sabe o que aconteceu, né? E o fantasma que aparentemente vivia aí na mente dela e no quarto dela, ou seja, o fantasma de um amor passado, ele começou a se desaparecer, a se dissipar, porque ela estava permitindo que ele se relacionasse com ela, né? Então, bem interessante. E aqui uma frase inteira gigante para explicar essa história, né? Viu como esse cara consegue pintar aí uma coisa bem poética, né? Ele consegue pintar uma pintura, redundante de novo, mas ele consegue pintar essa história, ele consegue deixar real, ele consegue transformar em imagens uma história que ele está contando, assim, é um talento bem interessante, assim, né? E agora nessa parte da letra me lembra uma banda que eu não sei se o pessoal conhece, mas eu gosto demais, que é a Flight of the Conchords. O jeito que eles cantam essa parte da letra me lembra muito as músicas deles, assim. Eles são uma banda meio Tenacious D, assim, eles são da Nova Zelândia, eles tinham um programa na HBO e são letras muito engraçadas, assim. Até um dos caras era o Brett e o Jermaine. E os dois ficaram super famosos depois, assim, estão em vários seriados e tal. E o Brett participou do Senhor dos Anéis e o Jermaine acabou virando diretor e tal. Ele tem vários filmes que ganharam Oscar até e tal. Então é bem interessante, assim, a carreira deles. Mas eles têm letras e músicas muito engraçadas. O seriado era fantástico e eu acho que até Flight of the Conchords eu tenho que traduzir algum dia no canal, né? Mas essa parte aqui me lembrou muito uma das músicas deles. E aí ele diz, you and me could have been a team, each had a half of a king and queen seat. Olha só, vamos lá. Você e eu poderíamos ter sido um time, né? Cada um tinha a metade de um assento de um rei e de uma rainha, né? Ou seja, uma parceria equilibrada, né? Cada um tem o seu papel e cada um tem a sua força, a sua opinião, a sua vontade, né? Então, muito interessante ele falar isso. Like the beginning of Mean Streets, you could be my baby, could be my baby. Então, como no começo de Mean Streets, você poderia ser o meu bebê, né? Ou a minha bebê. Então, Mean Streets é um filme e no início desse filme toca esse som. Então, aqui, total, direta referência, né? E aqui nessa parte tem várias vozes, né? E elas começam a repetir várias coisas que a gente já traduziu na letra. Então, eu só vou pegar aqui as partes que a gente não falou ainda, né? You and me could have been a team, half a king and queen. Beginning of Mean Streets, Be My Baby, all the zeros line up, né? Então todos os zeros se alinham. Então, um recomeço, né? Quando chega no zero no relógio é porque iniciou um novo dia. Então talvez aqui iniciar uma nova relação entre os dois, né? But the number's blocked, mas o número está bloqueado, né? When you've come undone. Então, quando você se desfaz, né? Aqui a gente já traduziu várias letras, né? O come undone também é uma frase muito deles, né? E o come undone pode ser se desfazer fisicamente, que é a ideia de se despir, se desvestir, né? Tirar a roupa, mas o come undone também pode ser a ideia de se abrir para a pessoa, pode ser a ideia de se desfazer emocionalmente. Então, pode ser as duas coisas, né?
E aí ele termina a música falando que os zeros chegam no relógio, né? Então aí tá se iniciando um novo dia e aí tem alguém ligando, mas você sabe quem é, mas o número está bloqueado, ou seja, ela já tá se relacionando com ele, enquanto essa outra pessoa tá tentando correr atrás de uma relação perdida, né? Mas ela já tá usando as suas meinhas de joelho, usando a camiseta dele, então eles já estão num momento íntimo enquanto tem uma outra pessoa tentando ligar, né? Interessante, assim. E aí o que amarra tudo isso é a parte das meias, né? Então a gente tem... É interessante porque também é poético, assim, né? O nome da música é Ser as Meias de Joelho, porque é uma coisa que tem um tom de sexualidade, tem um tom de excitação, assim, de provocar a outra pessoa, de um fetiche até, talvez, e tem essa ideia da intimidade. Tu pode usar meias na frente de todo mundo, mas quando a escolha de vestimento é só meia e a camisa da outra pessoa, é porque já se estabeleceu um vínculo mais afetivo, um vínculo mais forte. Então essa foi a Knee Socks do Arctic Monkeys. Tem um entendimento melhor dessa letra ou quer pedir um som para um próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.